Agora nós vamos conversar sobre um assunto bem polêmico no universo aí dos casais, que é a libido no pós-parto. Com a Mari, a nossa ginecologista. Bem-vinda ao Minuto Mamãe e Bebê. Obrigada, Mari, pelo convite. Muito bom ter você aqui para a gente falar ainda sobre esse assunto que os maridos às vezes não entendem, as mulheres ficam chateadas e se cobram, mas eu queria que você nos explicasse essa parte hormonal. O que acontece que realmente a gente vê que não tem essa vontade da parte feminina no pós-parto? Mari, falar sobre libido, né, sobre desejo sexual, é uma coisa muito presente no meu dia a dia. Eu realmente fiz uma especialização, uma pós-graduação em sexualidade em 2019, porque essa queixa era muito presente. Era coisa, claro que era uma amostra da minha realidade, ali do meu consultório, mas eu via que isso era muito presente. Era toda semana, cerca de 50% das pacientes relatando que não queriam, ou que não estava bom, ou que não tinham desejo, ou que não chegavam no orgasmo. E eu percebia que isso era uma queixa absurda, né? Eu falei, como é que pode um lado, né, de repente o lado masculino ter pouca queixa disso e o lado feminino ter tanta, né? E aí eu entrei bastante nesse mundo e agora, fazendo mais pré-natal, acompanhando as gestantes, eu vejo como isso está presente. O que é a libido? Libido é desejo, é vontade e disposição de entrar em qualquer situação da tua vida. Então, é libido para fazer exercício físico, libido para trabalhar, é o desejo. Só que a libido há alguns anos já vem sendo direcionada mais para a parte sexual mesmo. Então, assim, a libido é a vontade e a disposição que a gente tem para entrar nessa relação sexual. É muito cruel até a gente falar sobre libido no pós-parto. Como que a gente vai falar sobre isso no pós-parto, né? Se a gente está mudando toda hormonalmente, mudando a nossa posição social, porque antes a gente era a gente por nós mesmos e agora tem aquele bebezinho, está aprendendo a ser mãe, está aprendendo a ficar a noite sem dormir, a maioria das mulheres, aprendendo a amamentar, porque amamentar não é fácil. E isso tudo vem, como é que eu vou ter esse desejo, esse ímpeto de entrar numa relação? Então, assim, tem alguns fatores que influenciam. Hormonalmente, o que é? Então, a gente está realmente num momento pós-parto, ali, principalmente nos primeiros 6 meses, de uma diminuição dessa ovulação. Principalmente mulheres que amamentam, a gente está com a nossa ovulação inibida, e aí isso diminui também o pico da testosterona, porque a gente não está ovulando, isso diminui nosso desejo, tem muitos hormônios que deixam realmente sem vontade de entrar na relação, e as mulheres que ainda entram na relação, ocorre até o ressecamento vaginal. Então, hormonal, o nosso corpo ele não quer que a gente entre na relação naquele momento, porque a nossa cabeça está voltada para um outro momento de vida, né? E falando em órgão sexual, o órgão sexual é o cérebro, não existe outro. Então, quando a gente parte daí, entendendo que o órgão sexual é o cérebro, a gente entende o momento de vida que a gente está. Então, é muito esperado que se eu estou no momento que eu estou voltada para entender o meu bebê, para atender essas necessidades, para entender que a minha rotina mudou, para entender que a minha função social está diferente, eu também entendo que eu não vou estar tão voltada a ter relação nesse momento, né? E talvez a gente seja daí um pouquinho mais gentil com a gente mesma. Então, é entender que esse órgão sexual é mente. E aí a gente entende muita coisa. Por exemplo, quando uma mulher está muito voltada para o trabalho dela, ou eu tenho várias pacientes minhas que, saindo um pouquinho da maternidade, mas que estão voltadas para o mundo acadêmico, estão em momento de doutorado ou momento de mestrado, elas ficam, Mari, minha libido. Daí eu penso assim, calma. Tu tá voltada agora, tu tá com muita vontade de acordar cedo, fazer exercício ou de seguir uma dieta? Não, eu tô muito voltada pro meu estudo, eu tô muito voltada pro meu trabalho. Então, na verdade, se a gente conseguir entender e ser um pouquinho mais gentil com a gente mesmo do momento que a gente está vivendo, isso já é uma grande questão. Então, a gente tem aí hormônios que não querem que a gente entre numa relação, momento de vida, e o nosso cérebro está inebriado com outro momento, né? Então, e sobrecarga, né? E esse é um terceiro ponto muito importante, sobrecarga de função. Então, principalmente mulheres que não têm um apoio, uma rede de apoio para contar nesse puerpério e com falta de apoio da parceria. Né? Se é um parceiro ou uma parceira que não entende, que não acompanha, realmente daí vai ficar mais difícil ainda querer sair desse mundo que a gente está mergulhada para poder sair e poder entrar numa relação sexual, né? E a gente sabe que existe uma cobrança e
a própria mulher já se cobra. A maternidade já faz com que a gente se cobre em cada passo. E daí tem mais essa cobrança de entrar novamente numa vida sexual ativa, sendo que tu tens um bebê, tu estás, às vezes, passando até por uma depressão pós-parto, não tens tudo isso que você citou, não tem cabeça. Então, como seria bom se os casais se preparassem para isso também e entendessem, olha, vai mudar. Isso. Vai mudar, e quanto mais você cobrar essa mulher, mais distante você vai deixar ela de voltar para uma vida sexual ativa. Mari, eu costumo falar isso no pré-natal, assim, de lembrar e entendê-los que eles estão em outro momento, sabe? Que vão entrar em outro momento e que essas fases vão acontecer no decorrer do relacionamento, né? Seja por maternidade e paternidade, seja por estar entrando numa menopausa, seja num período que saiu de um emprego. Então, vão ter momentos em que a nossa energia não vai estar voltada para a libido, né? Só que o principal ponto tem que ser o diálogo, não adianta. E é isso que falta. Fica difícil, às vezes, um casal que nunca teve um diálogo, que nunca teve uma liberdade, aí, nesse momento, com uma criança que mexe bastante algumas estruturas, ter essa conversa nesse momento. Aí, realmente, ela é válida, sempre é, mas não vai ser o momento mais fácil, né? Mas ela é sempre válida. Então, tentar já ter essa conversa antes, sabe? Olha só, pode ser e provavelmente a nossa vida vai mudar um pouco, nossos focos vão mudar, mas fica tranquilo, que as coisas vão voltando. Não necessariamente a ser igual a antes, mas é que aí entra um ponto que eu acho muito importante. A gente entender que a gente vai mudar. Eu costumo dizer no consultório assim, que a gente aceita, parece, o envelhecimento em muitas partes, né? Por exemplo, eu não consigo mais fazer tanto esporte 3 vezes ao dia e no outro dia tá bem. Ou não consigo sair para uma festa até às 6 da manhã, acordar e trabalhar. Eu não consigo mais. Parece que todo mundo aceita. Mas quando a gente fala de sexualidade, ninguém aceita, né? Parece que assim, tá lá, de repente, com os seus 30, 40, 50, 60 anos, mas querendo ter relação sexual na mesma intensidade, na mesma frequência, que de repente aos 18 isso não vai acontecer, né? Enfim, porque preocupações tem, hormônios mudam realmente com o passar do tempo. Então, talvez a gente também ir entendendo esse momento que a gente está, percebendo o que é qualidade, tá? Isso é muito difícil de trazer para as pacientes, porque elas falam para mim, Mari, nem uma vez, ou uma vez por semana, ou uma vez por mês. Eu falei, gente, não existe realmente isso. Né? É o que traz satisfação para cada parceria. Então, é um casal que uma vez por semana tá ok, ótimo. Um casal que 3 vezes na semana, ótimo. Um casal que é uma vez no mês e eles estão super satisfeitos, tá ótimo. Então, por isso que eu falo muito de diálogo. Precisa ter essa conversa. Eu tento fazer isso, trazer já no pré-natal, meio que antecipar que pode ser que isso aconteça. Na consulta de pós-parto, eu volto a frisar, né? Porque privação de sono, que muitas pessoas passam pelo sono do bebê, pela adaptação de amamentação, o cansaço no outro dia, o estar ali com a pessoa 24 horas por dia, às vezes quando os dois conseguem estar juntos nesse período puerperal inicial, ali nos primeiros 30 dias, às vezes fica mais intensa ainda a convivência, e a gente às vezes está estressado, tu vai estressar com quem? Com quem está ali do teu lado, né? Não vai estressar com o bebê, não vai estressar, e acaba sempre sendo aquela pessoa primeira que tu tens a atitude. Então é isso, daí tá o dia inteiro assim, de picuinha, dificuldade, não, mas aí vou virar uma chavinha e vou querer ter relação. É difícil. Mari, adorei. Obrigada por dividir conosco informações, por trazer um pouco do seu conhecimento. Eu sei que tem muito mais aí, mas é aquilo, a gente guarda um pouquinho para consulta, claro, né? Com certeza. Então, é importante lembrar que todas essas informações, todas essas dúvidas, você pode marcar uma consulta, falar direto com uma médica e ter aí bastante informação para poder ter esse diálogo com o seu parceiro, né, Mari? Com certeza. Obrigada e até a próxima. Obrigada. Vamos falar sobre dor crônica com a nossa médica de família, a doutora Carol. Bem-vinda novamente. Obrigada, Mari. Carol, o que a gente precisa entender sobre dor crônica? O que é dor crônica? O que a gente faz com essa dor crônica? Então, acho que primeiro a gente tem que entender o que é dor, né, Mari? Porque tem gente que fala que dor é coisa da cabeça, né? Que não é real.
E a gente tem que, primeiro, deixar claro que toda dor é real, né? E a dor que eu tenho é diferente da dor que tu sente. Só tu vai poder dizer qual é o grau da tua dor, qual foi a pior dor que tu teve na vida, né? Tanto quando a gente vai avaliar a dor, a gente sempre pergunta assim, numa escala de 0 a 10, sendo 10 a pior que teve na vida e 0 sem dor, qual é o grau da tua dor? Porque é algo muito subjetivo, a gente não tem nenhum equipamento para medir, né? E a definição da dor, inclusive, fala que a dor é uma experiência sensitiva e emocional, né? Associada a uma lesão tecidual ou não, porque a gente pode sentir dor sem ter uma lesão de fato ali no local onde está sentindo dor. Nossa, essa explicação foi muito importante, porque é bem isso, né? Não tem como medir qual é a dor. Então, a gente tem que perguntar para aquela pessoa para conseguir entender. E é verdade, porque cada um sabe da sua dor. Ah, eu tô com enxaqueca. Ah, eu também. Não, mas a minha é muito mais forte. Não tem como comparar a dor. Dor, cada pessoa sabe, né? E quando a gente pensa em dor crônica, Carol, tem lugares, partes do corpo em especial que... Ou é qualquer dor que a pessoa sinta, dor na cabeça, dor no estômago, dor nas costas? É qualquer dor, né? A gente tem... A dor, na verdade, é um sinal de alerta, né? Que alguma coisa está errada. O problema é quando ela passa do tempo, né? Por definição, acima de 3 meses, a gente já considera qualquer dor crônica, né? Porque o corpo está com alguma dificuldade ali em sinalizar que ou a lesão melhorou, não é mais para ter dor, né? Ou está com dificuldade de realmente corrigir ali a lesão, né? E é interessante a gente falar também que não existe apenas um tipo de dor, né? Como você falou, a gente tem a enxaqueca, tem a dor no estômago, né? Mas a gente tem também dores que têm problema físico. Quando a gente fratura, a gente tem dor, né? A gente chama essa dor de dor nociceptiva, né? Mas a gente também tem a dor quando a gente tem, por exemplo, uma herpes zoster, que a pessoa depois fica com dor ali no local para sempre, digamos assim, né? Porque afetou um nervo. Então, o que a gente chama de uma dor neuropática, que também acontece com as pessoas que têm diabetes, que acaba lesando os nervinhos ali do pé, que a pessoa não sente direito o pé e também tem dor, né? É uma dor que não foi provocada por uma batida, alguma coisa assim, mas é uma dor, né? E também tem a dor, daí é mais difícil de fazer diagnóstico, que é a que a gente chama de nociplástica, que é a dor da fibromialgia, que hoje em dia está se tornando mais comum um diagnóstico, né? Que é uma dor que daí tá problema no sistema nervoso central ali, né? Do local onde a gente percebe a dor, né? A gente não tem uma dor que a gente faz exame, tudo que é tipo de exame não acha um foco ali. Ah, não, é a cartilagem do joelho que está causando dor. Não tem. Os exames de imagem tudo normal, os exames de sangue tudo normal, mas a pessoa sente dor. E a gente tem que acreditar que ela sente, né? E aí, o que faz? A gente tem vários tipos de tratamento, né? Desde os analgésicos, que a gente usa para todo tipo de dor, né? Existe o uso de medicamentos antidepressivos também para dor, né? O pessoal não entende muito, por que eu vou tomar um medicamento antidepressivo se eu não tenho sintoma de depressão, né? Porque acaba atuando no mesmo setor ali do cérebro para amenizar essa sensação de dor, né? É como a gente estivesse ensinando para o cérebro uma nova interpretação disso que ele interpreta como dor. E quando a gente pensa aí nesses 3 meses, como você falou, sinto há 3 meses enxaqueca, sinto há 3 meses dor lombar, então daí é considerado uma dor crônica. Uma dor crônica, né? E aí a gente tem que buscar um tratamento ou essa pessoa vai viver com essa dor para sempre? A gente tem que buscar um tratamento, né? A partir do momento que a gente fala em dor crônica, é uma doença crônica não transmissível, que se enquadra no mesmo da diabetes, da pressão alta. Então, se a gente toma remédio quando tem pressão alta, para dor crônica a gente também vai tomar remédio e fazer outras medidas, né, para melhorar. A gente não vai viver com essa dor crônica para sempre, assim como a gente não vive com a pressão alta para sempre, né? E tem algo que a gente falou muito e sempre fala também, que são os hábitos, né? Exato. As mudanças na alimentação, atividade física e muitas dores crônicas estão ligadas ao sedentarismo, né, Carol? Exatamente, né? Inclusive, quando a pessoa tem dor, né, tem muita gente que pensa assim, eu tô com dor na lombar, não vou mais fazer atividade física nenhuma. Isso só vai piorar, né? São raros os casos que realmente tem que ficar em repouso. Então, quanto mais a gente conseguir incluir atividade física no nosso dia a dia, mais movimento, mais a gente vai estar se protegendo de desenvolver essa dor crônica e também vai fazer parte do tratamento, né? Porque a gente pensa, o corpo não foi projetado para ficar parado, né, Carol? Exatamente. A gente precisa estar em movimento, porque senão vai
vai ficar tudo, as engrenagens, as articulações... Isso, vai ficar tudo atrofiado, né? As nossas articulações, elas produzem o líquido através do movimento, né? Para funcionar bem. Então, se a gente para de movimentar, vai realmente ficar ali crack, né? E a gente pensa aí na enxaqueca, as pessoas bebem pouca água, se alimentam mal, se estressam muito, usam muita tela. E daí, eu estou há 3 meses com dor, mas nesses 3 meses elas fizeram as mesmas coisas, muitas vezes, para chegar nessa dor. Claro que às vezes tem outros motivos, mas eu acho que tem que ir eliminando... Isso, né? A primeira parte da avaliação é realmente ver como é que tá o dia a dia dessa pessoa, né? Se está tomando água, se está comendo direito, né? Se não está comendo só besteira, que também vai agravar, a enxaqueca principalmente, né? Tem o chocolatinho ali, o vinho que agrava, né? Se essa pessoa também está dormindo bem, né? Porque a relação da dor com o sono, ela é muito íntima. Se a pessoa dorme mal, ela tem mais dor. E se ela tem dor, ela vai dormir mal. Então, é um ciclo ali que a gente tem que quebrar de alguma forma, né? E é engraçado porque aí entra a questão da insônia. Eu não consigo dormir bem. E daí, então, vira esse ciclo, bem como você falou, assim, a pessoa dorme mal, ela acorda estressada, ela acorda com dor, mas aí ela tem insônia, e daí ela já projetou aquilo na mente dela, e é o que vai acontecer, e a dor crônica vai começar em tudo quanto é parte do corpo, daqui a pouco, né? Aí tem que buscar a Carol para achar a solução desses problemas, porque viver com dor não é certo. Ninguém merece. E não é o que as pessoas devem aceitar. Já acostumei a viver com essa dor. Eu acho, quando eu escuto isso, me dá calafrios. Porque ninguém merece viver com dor, né, Carol? Sim. E hoje a gente tem muitas técnicas para tentar resolver esse problema, né? Não diga assim que a pessoa com dor crônica vai ficar 100% sem dor. Mas com uma qualidade de vida melhor é possível, né? Adorei, Carol. Obrigada por dividir tantas informações e até a próxima. Nada, Mari. Até mais. Agora a gente vai falar sobre um assunto muito gostoso, sobre um assunto que eu amo falar, que é Espaço Kids. A gente tem aqui uma empresária incrível, a Lelê, proprietária do Passeio Kids, Caplates, Primavera e Top Market, é isso? Isso. Bem-vinda ao Minuto Mamãe Bebê. Obrigada. Lelê, conta um pouquinho para nós, então, da história. Como que surgiu o Passeio Kids, para a gente entender. Também depois a gente falar um pouquinho sobre cada uma dessas unidades incríveis. Perfeito. Então, vamos lá. O Passeio Kids nasceu como um evento que acontecia lá no Passeio Pedra Branca, em 2015. Ele aconteceu pontualmente durante 6 situações distintas, onde a gente, na época, fechava o espelho d'água e oferecia atividades esportivas, recreativas e oficinas para o público passante, né? E ele se repetiu. Eu, na época, trabalhava na Unisul, era coordenadora do curso de Educação Física lá, então a gente envolvia muitos professores e alunos, e aí nasceu essa proposta pedagógica com um ambiente educativo e seguro para que os pais pudessem deixar as crianças enquanto curtiam as atrações do passeio. E aí, mais tarde, em 2018, eu saí da universidade e a gente já vinha conversando sempre para montar uma estrutura do Passeio Kids fixo, né, permanente. E aí veio a intenção de abrir aí no Passeio Primavera, né, em 2019, em março de 2019, então a gente abriu, muito baseado nessa essência, né, que era com uma proposta pedagógica diferenciada, que trazia atividades atrativas para as crianças, inicialmente até 12 anos. Né? Então, a gente tinha um espaço grande lá no Passeio Primavera, tinha uns 700 metros quadrados, com uma tenda grande, com espaço ao ar livre. Então, começou com essa proposta. E aí, depois, ele foi tomando um outro formato. Em 2021, a gente mudou de espaço, aí num espaço físico, coberto, né? E com um projeto específico como brinquedoteca e casa de festas em 2021. Né? Então, desde 2021, aí a gente entrou de maneira mais assim, específica na área de festas também. Né? Porque a gente entendeu que esse misto era importante para o fortalecimento como empresa mesmo, né? Para um equilíbrio econômico-financeiro, mas também
como produto, né? Porque um produto retroalimenta o outro. Então, casa de festa, brinquedoteca, muitos clientes vêm da brinquedoteca, muitos experimentam a festa e veem o tipo de experiência que a gente traz para a criança e para o adulto, e aí vem experimentar como brinquedoteca. E aí, então, em 2022, a gente abriu aí no passeio, o Passeio Kids Top Market, que fica no centro da cidade, né, no centro de Florianópolis. E em 2022, finalzinho dele, a gente começou as tratativas com a W Queires daí para abrir no Caplatz, né? E esse projeto último aí foi pensado com muito cuidado, baseado também nas experiências que a gente teve no Passeio Kids Primavera e no Top Market, e com um projeto que foi desenhado pela Tati Irier, e baseado muito nessa nossa experiência, né? Então, a gente trouxe tudo de melhor, assim, pensando sempre na segurança, na proposta pedagógica e muito no nosso propósito e cultura como empresa mesmo, que é crianças felizes e pais tranquilos. Então, esse é o que nos direciona e determina todas as nossas ações dentro da empresa, assim, e a equipe tem isso de forma muito clara, né? Para isso, a gente usa 4 pilares inegociáveis que são norteadores das atitudes de toda a equipe, né? Que é, em primeiro lugar, a gente traz a segurança, depois a gente traz o acolhimento, depois a diversão e, por último, a gente traz a eficiência. Sensacional. Não, e o legal entender a forma como começou, né? E a evolução em cada projeto, porque a gente está pensando aí, começou ao ar livre, teve a primeira casa fixa, um segundo endereço, e aí agora chega um terceiro endereço com todas essas experiências acumuladas ao longo desses anos, e pessoas, e tudo que vocês viram nas festas de aniversário, no dia a dia, nas brincadeiras, ideias. E então hoje a gente tem uma terceira unidade em São José, 2 em Florianópolis. E a gente tem como ver a qualidade que todas têm e a experiência dos profissionais que vocês colocam ali dentro também. Então a gente sempre... Obviamente, eu como uma frequentadora de Espaço Kids já conheço. Então, assim, de ver a criança falar, mamãe é muito bom, a titia é muito legal. Então, saber que realmente vocês colocam em prática o que você fala. Eu acho que vem isso muito, assim, na época, quando eu comecei a pensar nessa proposta, né? Eu tinha os meus 2 filhos pequenos, né? O Bernardo e a Isabela eram pequenos, hoje já estão maiorzinhos, mas eu pensava sempre assim, como é que nós vamos pensar num espaço onde a gente possa deixar com segurança e permanecer tranquilo, né? E aí eu acho que essa essência vem muito de dentro, e por isso ela fica tão, assim, latente, né? Tanto eu quanto o Rafael, que é o meu sócio, somos formados em educação física, depois fizemos o mestrado, doutorado de gestão, mas a nossa raiz é muito a educação física, né? E com a nossa experiência na universidade, formando muita gente dessa área, eu acho que a gente trouxe isso, assim, bom, qual é a importância dos profissionais que estão à frente das atividades terem uma formação, terem uma experiência, terem um embasamento. Então, a gente procura trazer profissionais das áreas de educação física e pedagogia, né? Temos algumas exceções, alguns das artes, que também trazem uma proposta, um equilíbrio, né, para a proposta, né? A gente percebe muita diferença. Então, a gente tem muito recreador, que geralmente vem da educação física, dessa área da recreação, que tem uma energia, que traz uma atividade, e a gente tem muito o pessoal da área da pedagogia, que traz o cuidado, a atenção, a forma calma de falar, a segurança, né? Então, eu acho que essa junção é que traz esse diferencial que é muito difícil de fazer, né? Eu acho que esse jeito de fazer é algo que é fruto dessa história, dessa essência, sabe? E que a gente não para, né? De trazer, de pensar, de trazer treinamento também, que é requerido todos os dias na nossa rotina da empresa, né?
Lele, adorei. Obrigada por falar um pouquinho para nós sobre esses 3 espaços incríveis. Eu quero conhecer um pouco mais. A gente vai falar sobre festas de aniversário e eu tenho certeza que tem muito mais ainda para a gente abordar. E se você não conhece, já anota aí. Tem 3 lugares incríveis para você conhecer. Passeio Primavera, Top Marketing e no Caplates. As crianças vão adorar, eu tenho certeza. Lele, obrigada. Até a próxima. Obrigada, Mariana. Estamos no mês de outubro, é claro que a gente vai falar sobre saúde da mulher, sobre esse cuidado. A gente sabe que o Outubro Rosa, a gente fala muito sobre câncer de mama, mas a gente também tem que falar sobre a saúde da mulher num todo. Eu trouxe a Andréia, nossa fisioterapeuta pélvica aqui. Bem-vinda novamente. Obrigada. Muito bom ter você aqui. Obrigada, estou muito contente. Meu amor, então conta para nós o que a gente precisa entender sobre a saúde da mulher e a fisioterapia pélvica. Qual é essa relação? Isso que eu quero compreender. Okay. A fisioterapia pélvica, bem como a saúde da mulher, ela abrange várias questões, né? Nós tratamos praticamente 70 patologias. Parece assustador, né? 70, porque a gente pensa assim, fisioterapia pélvica na gestação. Uma delas. 70. Uma delas. E aí a gestante pode trazer várias questões ali, vários diagnósticos além da gestação, do todo o preparo para o parto. Então, a gente tem várias doenças associadas aos músculos, né, da região pélvica, as disfunções, tanto masculinas como feminina, de trato urinário, sexual, né, a dor, que é muito relacionada a várias doenças também, e as grandes cirurgias baixas, que a gente chama, né, no trato sexual, o aparelho urinário também. Então, traz o paciente para nós fazer os tratamentos, que são diversos. Quando a gente pensa na saúde sexual da mulher, na fisioterapia pélvica, o que a gente pode falar? O que é mais comum, mais recorrente e o que vem de tratamento, de melhoras? O que chega de novo? Porque a gente sabe que em todas as áreas estão sempre fazendo estudos, enfim, o que vem de novo para esse universo? Dentre tantas disfunções que nós recebemos no consultório diariamente, né, nos tratamentos clínicos, a dor pélvica crônica associada à sexualidade é uma que tem bastante assuntos, né, nesse meio. Você encontra bastante mulher com essa reclamação, então, de dor na relação. Sim, hoje é muito procurado também para os tratamentos, né, da fisioterapia pélvica, abrange muitas mulheres na questão sexual, que é a dispareunia e o vaginismo, que são assuntos bem falados, bem recorrentes e são um pouco parecidos. E às vezes as pessoas se confundem também. Saber, o que eu tenho outro, um diagnóstico às vezes duvidoso. E você podia explicar um pouquinho para nós sobre cada um? Sim. A questão do vaginismo, ela relata uma dor que a mulher não consegue ter nenhum tipo de relação. Ela também não consegue usar um simples absorvente interno. E ela tem bastante dificuldade para fazer um exame ginecológico, por exemplo. Que aí a dispareunia, ela tem dor na relação, mas ela consegue ter relação. Às vezes ela tem uma dispareunia superficial ou mais profunda, mas ela tem dor, geralmente por 3 meses ou mais. E a gente usa uma classificação na avaliação, né, o tempo que essa mulher, a queixa dela, o que levou ela ao consultório. Então, ela consegue ter relação, mas a incomoda muito. E aí, isso é recorrente, né? E aí, o que a gente pode propor para essas pacientes para melhora? Quais os tratamentos que a gente tem à disposição? Então, a gente tem... alguns tratamentos são multidisciplinar, porque a gente precisa também, claro, do médico e da psicóloga. E a gente trabalha com várias questões. Geralmente essas mulheres trazem um trauma de dor. Pode ser uma cirurgia, um pós-cirúrgico, pode ser um abuso. Está muito, digamos assim, na história delas, nas queixas dela, educação. Uma educação muito rigorosa e até uma educação religiosa. Então,
Tem vários fatores que podem estar diretamente ou indiretamente ligado a esse trauma, vamos falar assim. Por isso que é importante que a psicóloga esteja junto. Sim. Mas dentro do consultório da fisioterapia pélvica também tem técnicas que vocês aplicam? Sim. A gente trabalha muito essa dessensibilização da questão sexual, do corpo, do autoconhecimento, do toque. E, claro, muitas conversas. Nós falamos sempre que nós somos também psicólogas, né? Com certeza. E então a gente tem muito isso. Primeiro, como eu chego nessa paciente se ela não consegue deixar tocar. Às vezes nem o médico consegue avaliar. Então eu tenho que fazer toda essa quebra, né? E trazer ela. Então, assim, geralmente na primeira, na segunda sessão, eu nem consigo tocá-la. Também eu não quero assustá-la. Então a gente tem todo um mecanismo, né, de tratamento que a gente começa. E também mudando algumas questões de comportamento dela. Muita conversa, deixamos à vontade, trabalhamos toda a questão de terapia manual. E alguns aparelhos que a gente usa, como eletroestimulação para relaxamento, nada internamente no início, depois com a colaboração dela, sim, e acontece todo um desfecho. Né? E praticamente os tratamentos são assim, vamos supor, quase 100% completos no final desse tratamento. Né? Que legal, deve ser muito satisfatório quando a gente pensa na saúde da mulher, quando a gente pensa em cuidar da mulher, saber que vem muito trauma, vem muitas questões aí da mulher realmente não conseguir sentir prazer e através da fisioterapia pélvica, através de muita conversa, de muito conhecimento, às vezes a mulher nunca se viu, nunca se tocou. Exatamente. Então, fazer toda essa quebra e para que ela consiga ter uma vida sexualmente feliz, saudável. Que fantástico, né? Sim. Então, essa questão do vaginismo, a dispareunia, é um tipo de dor pélvica, existem outros. Tá? Em 2013, saiu num livro sobre tratamentos, né, sobre diagnósticos e tratamentos, que essa dor mudou um pouquinho o nome, né? Então às vezes eles confundem assim, o novo que a gente chama de dor trato, né? Trato gineco, mas é a mesma coisa, é a dispareunia ou o vaginismo, só que elas são coisas muito parecidas e elas estão dentro desse nome, dor trato, né? Urogineco, que mudou um pouquinho o nome, assim, mas algumas pessoas têm dúvida, só que é a mesma coisa. A gente ainda continua explicando para os pacientes a diferença de cada coisa. E quando a gente recebe a paciente com as queixas, a gente precisa entender o que ela tem. Se ela tem uma dispareunia ou ela tem um vaginismo. Aí que a questão, na avaliação, isso vai ficar claro, e também nas queixas dela. Então, às vezes, elas acham que tem, eu consigo ter relação, porém eu tenho dor. Então, ela tem uma dispareunia, ela não tem um vaginismo. Adorei. Obrigada. Obrigada. Por trazer tantas informações para nós, por dividir tanto conteúdo e até a próxima. Até a próxima, obrigada. Agora vamos para o quadro que eu amo, mitos e verdades na ginecologia, com a nossa ginecologista maravilhosa, Dani. Bem-vinda novamente. Obrigada, Mari. Tá preparada? Claro. Vamos lá, então. Tomar pílula anticoncepcional por muito tempo causa infertilidade, mito ou verdade? Mito, Mari, mito. É um mito muito comum no consultório, tá? E o que muitas vezes acontece, né? Com o passar do tempo do uso do anticoncepcional, então quanto mais tempo essa mulher toma anticoncepcional, é comum que ela diminua o fluxo menstrual e algumas mulheres até parem de menstruar. Então, isso por muito tempo foi associado à infertilidade. Mas isso é um mito, isso não é real. A maior parte das mulheres, por exemplo, está tomando pílula anticoncepcional por 5, 10, 15 anos. Essa mulher para de tomar uma pílula anticoncepcional, ou uso de uma injeção porque ela quer engravidar, por exemplo, tá?
a partir do momento que você parou de tomar esse hormônio, o teu corpo pode voltar a ciclar e você volta a ser fértil, né? Que até então você não estava ciclando, que a gente fala. Então, é um mito. Então, pode ficar tranquila. Tomar um anticoncepcional, fazer o uso de um hormônio é opcional para essa mulher. Então, a partir do momento que você opta por tomar um anticoncepcional, quando você para de tomar, a tua fertilidade retorna. Perfeito. Biquíni molhado tem relação com corrimento ou infecção urinária? Mito ou verdade? Olha, verdade. Tá? Então, claro que se a gente pensar em todas as causas de um corrimento, por exemplo, de uma candidíase, de uma vaginose, de um sintoma, de uma coceira, é muito mais amplo do que só usar um biquíni molhado, tá? Agora, se essa mulher está com frequência de corrimento, de coceira, de odor, a gente orienta que ela não fique muito tempo com o biquíni molhado, que ela troque, porque essa umidade pode sim ser porta de entrada, pode proporcionar que ela tenha algum sintoma por causa dessa umidade aí. Perfeito. Mulher deve usar protetor diário para não ficar com a calcinha suja? Mito ou verdade? Ai, gente, pelo amor de Deus, parem com esse protetor diário. Eu odeio, tenho pavor. Mito, então? Olha, mito, a gente não... O que é interessante, né? As pessoas deram o nome do protetor diário de protetor. Tu vai te proteger contra o quê? O que está acontecendo? Não tem nada acontecendo, isso, tá entendeu? Se protegendo do quê? Isso, não tem nada para se proteger, né? O que a gente tem que entender de uma vez por todas? A vagina tem uma lubrificação. Então, não existe isso de calcinha seca, né? Então, a gente tem que se acostumar que essa lubrificação vaginal é sinal de saúde, né? Então, por que você vai colocar um protetor ali? Parece que tem alguma coisa de errado, meu Deus, não pode entrar, não pode acontecer, não pode ser visto, né? Então, isso culturalmente isso é muito forte. Então, a gente pode optar por eventualmente usar algo, porque eu estou com sangramento de escape, porque eu vou viajar, né? As mulheres que têm incontinência urinária, elas podem ser usadas por algum motivo, mas no dia a dia, você sem sintoma nenhum, parem de usar esse protetor diário, pelo amor de Deus, gente. Não, e é interessante a gente falar, Dani, por exemplo, tá com escape de urina, tá? É algo que tu precisa tratar. Perfeito, tu e não precisa vai de uma avaliação. Ficar usando protetor cheio de produto químico que a gente sabe que muda tudo ali. Né? O que é interessante, o que eu gosto de trazer em consultório, né? Se você não está porque isso é um hábito, né? Usar o protetor diário é um hábito. Se você for 10, 15, 20 anos atrás, isso não existia, né? Então, foi mais um produto que trouxeram aí. Então, é um hábito, a mulher que usa isso todos os dias. Para quê? Qual é a sua necessidade? Se tem algo de alterado, tu precisa de uma avaliação, tu precisa de um tratamento. Agora, se tu não tem nada de alterado, para que tu vai usar isso? Então, os protetores diários, eles têm, assim como os absorventes convencionais, tem uma série de produtos químicos ali, tá? E que fazem mal pra gente, sim. Muitas mulheres têm coceira, odor vaginal por causa desse produto que existe aí nos protetores diários. Então, culturalmente, a gente não tem nenhum motivo pelo qual a gente precisa usar. E se você não consegue ficar sem, faça uma transição. Troque esse protetor diário comum que a gente compra aí, né? Troque ele por um absorvente de pano. Então, a gente encontra hoje em alguns lugares, na internet, a gente encontra tamanho pequenininho, como se fosse um protetor diário, que ele é de tecido, causa menos mal, e você vai se habituando nessa transição. Conforme você vai fazendo a troca, tu mesmo vai percebendo que, cara, não há nenhuma necessidade de usar esse protetor diário. Protetor diário, se proteger todos os dias do quê, gente? Então, assim, a gente também precisa começar, a gente como paciente, precisa começar a exercer o raciocínio do porquê que as coisas são inventadas, por que a gente usa isso, qual a necessidade real disso. Vamos para a próxima. Anticoncepcional engorda? E essa é ótima. Então, na verdade, se a gente não se alimenta direito, se a gente não dorme direito, se a gente não faz uma atividade física, a gente ganha peso. Daí né? a gente coloca a culpa no anticoncepcional. Então, o que se sabe, né? Todo hormônio que você coloca para dentro do teu corpo, seja injeção, seja pílula anticoncepcional, geralmente nós temos uns 3 meses de adaptação do nosso corpo, né? Então, esse corpo está recebendo o hormônio externo, recebendo o hormônio de fora, e ele vai perceber alguma modificação. Então, é comum
que nos 3 primeiros meses, mais ou menos, que a gente começa um hormônio, que a gente faz uma troca de um hormônio, a gente pode ter retenção de líquido, tá? O que se aceita como normal, né? Entre 1, no máximo 2 quilos, que tu pode ter uma alteração ali. Mais do que isso, aconteceu alguma coisa. Então, se você for investigar essa mulher, ela pode ter iniciado o método trocado, mas algo no estilo de vida dela também modificou para que ela tenha tido esse ganho de peso, sim. Então, às vezes a gente fala, não, pílula anticoncepcional não engorda. Mas eu ganhei peso. Sim, eu não estou duvidando que tu teve ganho de peso. Porém, alguma outra coisa aconteceu ali juntamente com o início desse hormônio. Perfeito. Então, é um mito. É um mito, ok. Preventivo avalia corrimento? Depende, tá? O preventivo, ele pode avaliar corrimento, entre aspas, por quê? Porque para eu fazer a coleta desse preventivo, eu vou avaliar a secreção ou a lubrificação ou o corrimento dessa mulher. Então, sim, eu estou avaliando nesse momento. Agora, tu ir na consulta para coletar um preventivo, querendo saber qual é a causa do seu corrimento, é um mito. Por quê? Porque na coleta do preventivo, a gente está fazendo uma avaliação sobre células alteradas que podem causar câncer de colo de útero. É esse o objetivo atual do preventivo. Tá? Então, se a gente quiser saber por que eu tenho um corrimento, se eu tenho alguma infecção, se tem algo de errado acontecendo, eu preciso ir à consulta, preciso ser avaliada, olhado esse corrimento, coletado o preventivo quando há indicação. E se eu quero saber se existem outras infecções, existem outros exames, outros tipos de coletas semelhantes ao preventivo para avaliar. Mas, de uma forma geral, o preventivo não avalia corrimento. Perfeito. Dani, obrigada por dividir tanto conhecimento conosco, tanto conteúdo, adorei. Espero que você tenha entendido um pouco aí sobre mitos e verdades na ginecologia. E lembre-se, né, se ficar com alguma dúvida, se tiver algo a mais que você queira compreender, marque uma consulta, que nada dispensa uma boa avaliação presencial, né, Dani? Com certeza. Obrigada, até a próxima. Obrigada a você, até a próxima. Você já ouviu falar na clínica Dr. Hérnia? Hoje nós vamos falar sobre tudo de incrível que acontece dentro desse lugar com a Cris. Bem-vinda ao Minuto Mamãe e Bebê. Ai, obrigada, é um prazer estar aqui. Muito bom te receber, Cris. Apresenta para nós a clínica Dr. Hérnia. Certo. A clínica Dr. Hérnia é uma franquia, tá? E a gente tem 4 unidades aqui, 3 unidades e uma está saindo do forno. Tem novidade, então. Tem. A clínica Dr. Hérnia trata a hérnia de disco e dores nas costas. Então, a gente já está em Florianópolis há 10 anos, né? Faz 10 anos que chegou a primeira unidade no Jardim Atlântico. Aí a gente mudou no Jardim Atlântico, mudou para o Estreito, onde mudamos de endereço, mas estamos no Estreito ainda e permaneceremos lá por um bom tempo. E aí a gente abriu a clínica no centro, em Palhoça, porque o pessoal de Palhoça sofria muito para vir até o Estreito, né, com dor nas costas, pegava trânsito, então a gente abriu lá. E agora, no próximo mês, a gente vai abrir São José. Que legal. E onde vai ser? Em São José? Em São José vai ser pertinho da Caixa Econômica, pertinho ali da Cassol, da Casas d'Água, né, no final da Kennedy ali, do ladinho da Caixa Econômica. Que legal. Cris, quando a gente pensa na clínica, quem são os pacientes da doutora Hérnia? Olha, tem paciente de 16, 17 anos, mas o público maior, né, que vem é o pessoal acima de 45 anos, que começa com aquela dorzinha nas costas, que incomoda, que vai treinar, não consegue treinar, ou trabalha muito e sente aquela dor no final da tarde, ou principalmente quem já tem uma hérnia de disco, que daí trava, tem aquela dor nas pernas, dor nos braços, muitas vezes, que incomoda. Então, a gente precisa dar uma atenção especial para essas pessoas e cuidar dessas pessoas, né? Verdade. Quando a gente pensa aí na hérnia de disco, como que a gente pode explicar para quem está nos acompanhando o que é uma hérnia de disco, o que causa, né, e quais são os tratamentos? Certo. Então, a hérnia de disco, para começar, eu vou explicar o que é o disco. O disco é um amortecedor que a gente tem na coluna. A gente tem vários entre as vértebras, né? E esse amortecedor, quando ele sofre uma pressão um pouco maior do que ele pode suportar, ele faz uma barriguinha, tá? Imagine você um babalu que apertado de um lado, ele faz uma barriguinha do outro,
tá? É isso que acontece. Isso é uma hérnia de disco. E a hérnia de disco, ela vai, quando ela sai do centro ali e é empurrada para fora, ela toca o nervo. Aí se for na perna, é o nervo ciático. Se for no pescoço, né, vai acometer os nervos dos braços, das mãos. Então, a pessoa sente, quando esse nervo para de funcionar adequadamente, a pessoa vai sentir a dor, vai sentir formigamento, ou amortecimento, às vezes fraqueza muscular, né, no braço, na perna, aí, dependendo de onde é a região que tem essa hérnia de disco. E aí não tem cura, tem tratamento? O que a gente faz para entregar qualidade de vida para essas pessoas? Porque viver com dor não dá, né, Cris? Não dá. E é uma dor muito incômoda, muito desconfortável mesmo. A gente tem um tratamento conservador, tratamento especializado, né, que vai... a gente vai descobrir a causa dessa hérnia de disco e tratar lá a origem, tá? A doutora Erna trabalha dessa forma. Existe paliativos, né, medicação, né, as pessoas costumam levar algum tempo até procurar o tratamento, né, especializado. Então, a medicação, ela vai ajudar a melhorar ali os sintomas, mas não vai resolver o problema. O que vai resolver o problema realmente é reabsorver essa hérnia, puxar ela para dentro, né? Nós temos uma maca específica ou uma tração cervical específica para reabsorver isso, para resolver esse problema. Então, a gente prepara toda a região, prepara músculos, tendões, ligamentos, todos os componentes ali da região e absorve esse disco que foi herniado. Então, a gente resolve o problema. E no final a gente ensina o paciente como se cuidar para não ter novamente, né? Porque uma vez que o paciente tem, ele pode voltar a ter. Pode ter novamente. O que acontece? Todo paciente, exceto os que foram por um acidente de carro ou queda, pulou de cabeça numa piscina, alguma coisa assim. Esses, vamos excluir agora do que eu vou falar. Todos os pacientes, eles têm um componente que a gente chama aí fugiu. Genético. Um componente genético. Então, o disco dele é um pouquinho mais fraco do que poderia ser. Como esse disco é um pouquinho mais fraco do que poderia ser, esse disco ele acaba dando problema, né? Eu cito muito exemplo para os meus pacientes, para eles entenderem melhor. Tem gente que tem queda de cabelo muito mais fácil que outros. Tem uma calvície, né? Porque a calvície é um fator hereditário. Mais ou menos a mesma coisa. O componente ali da fibra dele capilar, ou enfim, do couro cabeludo, é um pouquinho mais fraco do que poderia ser. A mesma coisa acontece no disco intervertebral, né? E aí a pessoa tem uma facilidade de ter a hérnia de disco. Então, é muito importante tratar de forma adequada e proteger para não acontecer novamente de forma adequada também. Entendi. Olha só que interessante, né? Uhum. E quando o paciente chega até vocês, tem um prazo médio, assim, estipulado para que ele tenha sane essa dor, para que ele volte a ter qualidade de vida, para que ele, né? Certo. Vai depender muito do caso de cada paciente, óbvio, né? Quando o paciente está num caso mais grave, a gente consegue ter resultados muito significativos já nas primeiras sessões, mas ele vai demorar um pouco mais para resolver completamente a situação. Quando o paciente vem, a primeira crise que eu tive de hérnia de disco, já correr procurar ajuda, é muito mais rápido de ajudar esse paciente de resolver os problemas. Hoje, por exemplo, eu atendi um paciente agora, né, na unidade ali do centro, que o menino está na 6ª sessão e não sente absolutamente mais nada. Nada. Então, foi muito rápido para resolver o problema, porque ele buscou ajuda muito cedo, né? Então, eu acho bem interessante isso da gente falar, assim, sobre buscar ajuda. Eu sempre falo, sentiu alguma dor, né? Busca ajuda o quanto antes, porque qualquer necessidade, qualquer dor, qualquer doença, quando a gente descobre no começo, o tratamento flui mais fácil, né, Cris? Exatamente, é muito mais fácil de você reverter, né, o que tá te incomodando. E na hérnia de disco isso é uma verdade absoluta. Assim, quanto mais cedo procurar, sentiu uma dorzinha, 2 dores, começou a me incomodar, procure ajuda especializada. Hoje em dia a gente tem, né, especialista para tudo. Então, busca uma ajuda especializada, que a pessoa estudou só para aquilo, ela se dedicou àquilo, que nem a clínica doutora Erna, né? Os nossos especialistas, eles estudam por bastante tempo, eles fazem especialização, eles, vão para a franquia lá em Cascavel, no Paraná, para treinar com os criadores do método, sabe?
e estudam só isso. Eu, por exemplo, faz 10 anos que eu só faço isso, só cuido de coluna. Então, a gente sabe como cuidar de uma maneira que realmente vai recuperar. Diferente de um profissional generalista, alguma coisa assim, que ele vai cuidar do teu corpo todo, bacana, mas não vai ter a especialização ali para cuidar. E a hérnia de disco é uma patologia grave. A hérnia de disco é uma patologia que demanda uma atenção especializada. Cris, adorei. Obrigada por dividir tanto conteúdo conosco, Que bom. tantas informações. Se você quer entender um pouco mais, se você tem alguma dúvida, quer consultar, quer marcar a sua consulta, entra no Instagram do Minuto Mamãe Bebê e lá você procura Doutor Hérnia e já agenda a sua consulta. Tem Palhoça, tem no centro, tem no Estreito, agora vai ter em São José. Então, sim, não tem mais desculpa, né, Cris? É verdade. A gente pode viver sem dor, sim, e agora você já conhece Doutor Hérnia, então seu problema está resolvido. Cris, adorei. Até a próxima. Muito obrigada. Nós vamos falar sobre o Mama Skin com a nossa osteopata maravilhosa, a Jéssica. Bem-vinda novamente. Obrigada. O que a gente precisa falar sobre esse projeto incrível? Quando que tem nova edição? Como que faz para participar? Conta tudo para nós. Bom, o Mama Skin é um projeto que veio da Alemanha, né, de estimulação motora e orientação aos pais. Então, culturalmente, na Europa, eles costumam se reunir aos finais de semana para encontros pedagógicos e para compartilhar entre as famílias as experiências. Então, pensando nisso, né, trazendo essa cultura europeia para o Brasil, adaptada, o Mama Skin tem essa proposta de fazer esse grupo que reúne os pais e seus bebês. Cada encontro tem um tema. E a gente trabalha, então, atividades que apoiam o desenvolvimento motor. E é uma oportunidade, então, para os pais ali participarem, interagirem com o seu bebê. Quem toca no bebê é sempre os pais, né? Então, eu vou guiando o encontro, mas os pais que realizam as atividades, né? Então, aqueles pais inseguros, né? Que às vezes não sabem o que fazer com a criança, com o bebê, como estimular, como é que apoiar, como apoiar esse desenvolvimento, né? É um lugar para isso, para ouvir as experiências e principalmente trazer orientações. Então, dentro de cada encontro, a gente traz um tema. Toque, o desenvolvimento da visão, né? Como estimular as etapas motoras, o que esperar dos reflexos, como preparar o ambiente. É um programa extremamente completo, né? Que aborda assim, diversos temas, até como eu seguro o bebê, né? Como é que eu tiro ele da cadeirinha, quando eu uso um ou outro brinquedo, né? Como apresentar esse brinquedo para a criança. Então, dúvidas diárias, né? A gente vai discutindo ao longo desses encontros. Quando a gente pensa nesse programa, as famílias elas participam como se fosse um curso. As famílias podem ir em encontros específicos. Como que é esse programa para a família que quer participar? O programa que roda lá já na Europa, ele contempla 12 encontros sequenciais, são 3 meses. Aqui no Brasil a gente fez uma adaptação, porque a gente sabe da vida de cada um e que aqui a gente não tem tanto essa cultura sequencial, né? Então, aqui a gente apresenta o programa em 2 módulos, né? Com oficinas entre eles. Então, agora em novembro vai ter um módulo 2, que é um módulo sensorial, onde a gente desenvolve os sentidos dos bebês. São 4 encontros. Então, normalmente os módulos são com 4 encontros, duram 1 mês, né? São meses seguidos, justamente para a gente acompanhar esse desenvolvimento. E eles são divididos de acordo com a faixa etária. Então, se seu bebê tem 6 meses, ele está participando dos bebês, do grupinho dos 6 meses, que tem aqueles movimentos, aquelas atividades específicas. Isso é legal, porque cada fase tem uma necessidade. Então, quando você está em um grupo que tem bebê só de 6 meses, a gente sabe que não é legal comparar, mas sempre tem aquela... Então, tu consegue ver, não, mas aquele bebê também não faz isso. Olha, aquele bebê está fazendo, então eu tenho que estimular mais o meu. E isso é interessante também para ajudar os pais a estimularem, porque às vezes a gente acha que tem que deixar o bebê no tempo dele. A gente sabe que isso é um mito, né? Que a gente precisa sim estimular e que existem os marcos de desenvolvimento que a gente acompanha para entender como que está o desenvolvimento do nosso bebê.
Exatamente, nem tudo é o tempinho dele, né? Então ali a gente está acompanhando de perto esse desenvolvimento e justamente é um lugar livre de julgamento, onde você observa tanto bebês que estão um pouquinho à frente, outros que estão um pouquinho mais atrasados, compartilha da mesma dor normalmente, as mães estão ali compartilhando dessa mesma queixa, né? E ali é esse espaço para também o convívio social. Então a gente sabe que quando o bebê vai para a creche, ele dá um boom no desenvolvimento, justamente pelo convívio social. Esse desenvolvimento, ele tem essa parte social que contribui para o motor também. E aí no Mamas Kind a gente consegue trazer esse efeito da creche, vamos falar assim, né, num final de semana. Então esses encontros, eles são poderosíssimos. Quem participa sempre quer mais, quer o próximo, fala muito bem e só vivenciando para realmente sentir o poder de transformação que o Mamas Kind tem sobre a vida das famílias, porque não é só sobre o desenvolvimento, é sobre o pai estar satisfeito, estar se sentindo seguro, estar à vontade e feliz. Que legal. E você falou que é o módulo 2. Então, para as famílias que não fizeram o módulo 1, ok, elas podem ingressar agora ou é só para famílias que já fizeram o módulo 1? Não, a gente separou em módulos só para realmente diferenciar. Talvez ficou parecendo que precisa de uma sequência, mas, na verdade, você pode fazer o módulo 2 sem ter feito o módulo 1. Né? E, às vezes, também não são todos os pais que conseguem participar dos 4 encontros. E aí, faltar um, tudo bem, né? Não tem problema. Que legal. E me conta um pouquinho sobre a duração de cada encontro. Os bebês têm baixa tolerância, né? Tem. Então, a gente é 1 horinha mesmo de encontro só, né? Aos finais de semana. Normalmente, a gente faz aos sábados aqui no Brasil, os sábados de manhã. Tem um momento de coffee também, então é bem gostoso ali depois, que, né, todo mundo fica ali conversando, reunido, mas é 1 hora de estimulação. Que legal. E para quem está nos acompanhando, quer informações de como fazer para participar com seus bebês, eu queria saber se você tem turmas para todas as idades, desde que idade até que idade, e como que faz para participar. O programa ele é para o desenvolvimento de 0 a 2 anos, né? Entendendo desses primeiros 1000 dias de vida do bebê, né? Que contribui, que tem a formação neuronal, que tem toda essa construção de rede de informações, né? Até os 2 anos. Então, sabendo dessa importância, o programa ele é para crianças de 0 a 2 anos, tá? De 0 a 24 meses. E aí, então, qualquer pessoa que tenha uma criança nessa idade, ela pode entrar em contato contigo e ela pode se matricular e participar desses encontros. Isso. Tem o @ do Mamas Kind ou no meu @jessifis ou Mamas Kind Brasil. Pode entrar em contato com a gente lá pelo Instagram, que a gente passa todas as informações. Perfeito, adorei. Obrigada. Obrigada. Como eu sempre falo, né, dá vontade de fazer um bebezinho só para participar, porque eu tenho certeza que deve ser uma troca gigantesca. Muita informação, porque a gente sabe que eu, mãe de primeira viagem, despreparada, com medo, não sabia como pegar. Tem que colocar assim, de bruço, tem que incentivar isso. A gente fica com medo, né? Faz massagem, mexe. Então, assim, ter essa troca, ter uma profissional que trabalha com crianças e que vai te ajudar, eu tenho certeza que deve ser uma experiência incrível. E eu te parabenizo por esse projeto, que eu acho, assim, sensacional. Obrigada. O Mamas Kind é uma rede de apoio, uma grande família para as famílias que participam. Que legal. Obrigada, meu amor. Até a próxima. Obrigada pela oportunidade. Até.